Aí, gente, vocês têm que. Vocês têm que. Pedro, eu só tô vendo vocês. É mesmo, porque vocês não. Vocês clicaram no link mesmo para entrar. Eu cliquei no link. Eu cliquei sim. Eu tô vendo. Eu também. Não tá vendo a apresentação, não? Tá acessando normal. Eu tô vendo normal aqui. Pessoal, quem não tá vendo tem que sair e entrar de novo aí. Por gentileza, faça isso. Lá no grupo tem um link aí de novo. Aí vocês podem clicar no link de novo e entrar. Vai ser melhor aí. Vocês vão conseguir visualizar. Ô Pedro, tem que ver também se nesse problema de internet, porque a internet está uma porcaria. Ah, se tiver ruim mesmo, não tiver com a velocidade. Agora sim. Tem isso também, viu? O Sérgio pontuou bem, viu, gente? Tem que ver isso aí. Tô aqui arrumando aqui o celular pra gente fazer a transmissão também aqui para algumas pessoas que vão nos acompanhar. Tá vendo, gente? Bom, a aula de hoje é a 19ª, né? Nós vamos falar sobre a parte do sonâmbulo, né? Da psicografia, a pneumolografia e pneumofonia, né? Esse pneumar e pneumatolografia nada mais é, a gente está fazendo aí falando dos médiums de efeito físico, né? Que vamos ver lá na frente. O médium curador é um médium de efeito físico. É um médium de efeito físico, né, gente? Então, um momento com Maria Dolores aí, ela fala assim: o homem plantou ódio, entenda. O ódio fez um conflito em graves crises, exterminando aldeias infelizes, sem ninguém que as preserve ou que as defenda. Chegam conquistadores, nova senda, ódio e guerra. Por todos os países, vem a guerra e lhes quebra as diretrizes, pondo um a um sob as cinzas da lenda. Natal, promessa e luz de longas eras. É Jesus renovando as primaveras de amor puro na terra jamais visto. Gente, bem interessante. Eu vou só aceitar aqui as duas colegas que saiu e entrou, né? Jaciara. Tudo bem, Jaciara? Nós estamos vivendo uma época aí de Natal, né? Já fizeram as árvores de Natal, já compraram os presentes, né? Vamos só distribuir Natal, né? Bom, vamos entender essas faculdades de sonambulismo, psicografia e essas faculdades aí de efeito físico. Vamos entender aí. Olha essa imagem aí, quando Jesus anda sobre as águas e Pedro querendo também andar sobre as águas. Jesus, venha, Pedro, venha, chama ele. E ele vem, né? Confia no mestre e ele vem. Só que quando ele chega bem próximo do mestre, dá um medo danado, porque ele vê as águas aí se manifestando, né? E ele fica com medo ali de se aproximar do Cristo, né? Por conta das águas aí afunda, né? Jesus pega na mão dele e traz de volta. Então vamos refletir aí. Quantos de nós estamos passando por tormentas e o Cristo nos chama? E o que é que a gente faz? A gente confia no Cristo e vai dar as mãos para Ele e segue? É para refletir, gente. Então vamos lá. Falando de sonambulismo, vamos falar de sono, né? Sono, dormir. Nós temos um tempo de vida aí de dormir, do tempo que, se botar em média 73 anos de vida, que é o brasileiro vive, mais ou menos isso aí, a gente vive 24 anos dormindo e 4 meses dormindo. A gente dorme muito, né, gente? Porque a gente dorme mais ou menos 8 horas por dia, né? Muitas pessoas, eu acho que a maioria é isso. Então o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Todos nós sabemos que quando dormimos, a gente sai momentaneamente do corpo. A gente sai. Então, nós morremos todos os dias, concorda? E aí, muitos de vocês
tem essa faculdade de sonambulismo. É uma automediunidade, porque a gente faz essas viagens fora do corpo físico, que é uma faculdade chamada viagem astral. A gente tem uma faculdade chamada desdobramento. A gente tem uma faculdade chamada dupla vista. E agora nós temos o sonâmbulo. O sonâmbulo, gente, difere um pouco de muitas outras faculdades. O que traz ela diferente em relação aos outros? O sonâmbulo, ele traz aí a questão de utilizar o corpo físico dele nas ações. Tem gente que acorda durante a noite e vai estudar. Está ali dormindo e usando o corpo, estudando. Isso é um fenômeno aí, gente, que é interessante. Tem gente que fica a noite toda mordendo a gengiva, ou mesmo com bruxismo, roçando os dentes um com o outro, né? Aí é o sonâmbulo mais rudimentar possível, porque ele é tão ansioso que quando ele dorme, ele vem para o corpo dele e utiliza o corpo dele naquelas ações para que ele relaxe durante o sono do corpo físico. Allan Kardec fala muito bem das faculdades sonâmbicas, né? Sonambulísticas, que seria aí ainda uma forma de comprovar a existência da alma, né? Independente aí. Na revista de julho de 1863, o título foi Dualidade do Homem Provada pelo Sonambulismo. Então Kardec mostra, numa visão à distância, de que as impressões que o sonâmbulo traz durante a sua saída é muito grande. Tem gente que traz impressão, inclusive do perispírito, de outra existência corpórea. E quando ele volta ao estado dele normal, ele fica confuso. Então, estudando a propriedade do perispírito, a gente vê que tem várias, são 18 propriedades, né? E tem essas propriedades aí do corpo físico, que é do perispírito, que é a tangibilidade do perispírito. E ele se expande, né? O perispírito se expande. Chega a um ponto de que ele vai de um lugar a outro ali, expandindo e pega toda a situação ali, de um outro lugar, né? Traz aquele restículo ali. Então, nesse momento, o espírito procura aquilo que se deu interesse. O sonambulismo é muito disso. Ele dorme preocupado e vai fazer as ações dele buscando o corpo físico dele. Então, ele não consegue realmente. Isso aí, gente, é um ser que vai dormir, ele está preocupado com as finanças e está ali a noite toda ali buscando essa condição aí de pagar ou de pegar aquele dinheiro que está devendo a uma pessoa. Então ele não vai dormir. A influência do sono dele vai ser, da saída do corpo dele, vai ser influenciada por esse dinheiro que ele está para pagar ou que deve, né? Então no livro dos Espíritos, na questão 401, Kardec pergunta, durante o sono a alma repousa com o corpo? Os Espíritos falam assim, não. O Espírito nunca repousa, gente. Nós nunca dormimos. Quem dorme é o corpo físico. O Espírito jamais fica inativo. Na questão dos 402 à frente, Kardec pergunta, não, como podemos avaliar a liberdade do Espírito durante o sono? Como podemos avaliar? Podemos avaliar a liberdade do Espírito durante o sono pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o Espírito tem mais condição de exercer seus dons, tem mais faculdade do que está de vigília. Então, durante o sono físico, as nossas faculdades mediúnicas, elas aumentam, não exageradamente, mas aumentam em números, porque aparecem umas outras que a gente utiliza aí durante o sono. Está aí uma irmã no sono aí dormindo, e aí ela sai do corpo dela e está enxergando essas entidades escuras aí. Então, muitas das vezes, o sonâmbulo, ele cria e traz as imagens daquele lugar que ele está. Eu passava terríveis noites por conta disso. Eu saía como sonâmbulo, eu sou médio sonâmbulo também, e eu ficava nos lugares e para voltar para o lugar que eu estava demorava muito. Eu ficava com todas as cenas do lugar que eu estava. Fosse uma caverna ou um buraco, eu estava lá naquele buraco, demorava alguns segundos, em torno de 5 a 10 segundos, para sentir o lugar realmente atual. Ficava muito preso aquilo ali, era muito sofrimento por conta disso. Eu lembro que na Casa do Caminho a gente começou a utilizar o médio sonâmbulo durante os passes magnéticos.
ele ficava deitado numa maca, o consulente em outra maca, e o passista aplicando o passe no consulente, e o médium ali deitado na maca, o médium sonâmbulo, falando tudo que estava vendo no corpo do consulente, os chakras e assim por diante. É como se fosse um médium com vidência, né? Então a alma tem as percepções. Alma quer dizer espírito do corpo. Nós temos as percepções. E aí dispomos da ferramenta do sonho para justamente trazer à tona aquilo que a gente tanto imagina, o que a gente tanto quer. Então, tá aí esse irmão aí, sonâmbulo, né? No estado independente do espírito, mas completo de sono. Então, muitas das vezes, o sonâmbulo ele sai caminhando com as mãos, né? E as pessoas ficam com medo de acordá-lo, né? Quem já ouviu falar isso aí? Né? Não acorde ele não, que ele pode morrer, né? O espírito está ali caminhando e ali vai. E se for pular indo para uma varanda para cair do prédio, ninguém vai acordar ele não. Como é que vai ser isso? Às vezes ele pega ali um objeto, vai na carteira do marido e pega dinheiro. E ele disse, não posso acordar ela não, mas nem sei quanto é que ela pegou. E aí vai, né? Então a gente pode usar essa ferramenta para essas coisas, é brincadeira, viu, gente? É brincadeira. Mas assim, existe essa analogia muito forte. Eu lembro que as pessoas não ficavam com medo de acordar o sonâmbulo, né? Porque poderia acontecer aí o desencarne dele. Um jovem padre, que se levantava todas as noites e ia à escrivania, ele compunha sermões e tornava a deitar. Quando ele terminava uma página, lia alto, de princípio a fim, se pode chamar a leitura essa ação sem concurso dos olhos. Ele não lia olhando pelos olhos. Era com terceira visão, gente. Um farmacêutico da Pávia, durante o sono, levantava todas as noites, ia ao laboratório de sua farmácia e continuava a preparo de receita não acabada durante o dia. Nesse vapor noturno, acendia forno, preparava alambiques, retortas, vaso, manipulava e fazia o remédio, gente. Terminava o remédio. Então, um consulente sonâmbulo, ou seja, se você fosse atender uma pessoa e no momento do atendimento ela entrasse em sonambulismo, o que você faria? Quais os cuidados que você teria com esse sonâmbulo? Você teria com medo de falar com ele? Como é que você faria para guiá-lo? Se fosse sua casa agora, seu filho sonâmbulo, como é que você agiria com ele? Sabendo que está de antemão uma faculdade mediúnica. Então, muita gente tem dificuldade nessa questão do sonambulismo. E sofre muito porque tem muita gente que traz percepções de outras vidas corpóreas. E o que fazer, gente? Com esses traumas, que muitas vezes traz trauma de vidas passadas. E vem as memórias do pós-sonambulismo. Porque você entrou naquele estado e depois você vai acordar com aquela vivência ali que ficou na sua memória. Poxa, aconteceu isso comigo? Vai perguntar um e ao outro, às vezes as pessoas nem viram, mas aconteceu durante a noite todinha você fazendo aquela situação. No Livro dos Espíritos, questão 455, para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia e é aí que se pode estudar a alma, porque onde está se mostra a descoberta. Então, o sonambulismo que a gente está tratando como faculdade, automedionismo, o Espiritismo trata como um fenômeno psicológico, não trata como uma faculdade mediúnica. Entende, gente? Na questão 455, está bem claro isso. Os Espíritos tratam o sonambulismo como um fenômeno psicológico. Tem um irmão que faz várias palestras sobre sonambulismo, né? Que é Adilson Mota, de Aracaju. Já assisti algumas palestras dele porque ele quer trazer isso à tona para o discurso no meio espírita, para que as pessoas entendam e comecem a tratar o sonambulismo de forma diferenciadas, como qualquer outra faculdade mediúnica, né? Então, muitos livros trazidos por ele, né, e algumas lives que eu assisti dele, muito interessante, que ele fala que a gente tem que começar a entender o sonambulismo e abrir os olhos para essa realidade. Então, para que nós não passamos por esse fenômeno psicológico, nós temos que nos preparar para o sono. Refeições leves, atividade física moderadas, usar o mental nosso aí com leituras e conversas edificantes, fazer como o Sérgio falou, não assistir televisão,
dá uma boa leitura de um livro, é muito legal. E aí, pessoal, leitura de um texto evangélico. Quem é que dorme aqui abrindo o evangelho e lê uma página de evangelho? São poucos de nós, né? Ainda a gente não consegue fazer isso aí. Essas faculdades, pneumolografia e pneumotolofonia, são faculdades ligadas a efeito físico. Kardec deixa isso bem claro, dessas manifestações de efeito físico, que são os ruídos, os movimentos, deslocamento do corpo sólido, né? O espírito faz sumir uma chave, sumir alguma coisa. As mesas girantes lá nos Estados Unidos, né? As irmãs Fox, né? Que foram as primeiras a rodar isso aí. Os fenômenos de Hadley, as mesas girantes, a tipologia, a linguagem das pancadas, né? Que as pessoas faziam. Diga aí, vamos dizer, a letra A é uma pancada, a letra B duas pancadas e assim por diante. E aí a gente tem esses fenômenos acontecendo porque nós produzimos aí um fenômeno chamado ectoplasmia, que nada mais é uma substância quinta sexuada, ou seja, de quinta dimensão, uma substância que nós produzimos pelo nosso fígado em grande quantidade para aqueles médios de efeito físico. E aí os espíritos pegam esse ectoplasma, transporta objeto, faz fotografia de pessoas, curas espirituais, etc, etc. Aqui está um médium pneumofotográfico que produz, que é o Daniel Douglas Home, do século XIX. Ele está ali, ó, fazendo ali, escrevendo alguma coisa sem tocar no lápis, no papel. Ele colocou um papel ali, e muita gente faz isso. Coloca um papel em branco na escrivania e no dia seguinte está escrito lá, o papel em branco está escrito. Moisés ali recebeu na tábua também ali, justamente, deixa eu ver quem está chegando aqui, gente. Os mandamentos, né? Os mandamentos. Então, aí eu voltando aqui. Isso aqui é um fenômeno, esses médios pneumatográficos, né? Tanto Moisés que escreveu na tábua, né, na pedra lá, foi escrito 10 mandamentos, né? E esse irmão no século XIX já tinha isso acontecendo, né? Aí Kardec fala na Gênesis, no capítulo 14, que o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra no corpo deteriorado uma parte do seu envoltório fluídico. O ectoplasma, utilizado na materialização das cirurgias espirituais, nos processos de cura intenso, é formado de 3 tipos de fluido. Força superior do plano espiritual, que é o fluido universal, o fluido dos encarnados, que é o fluido animal que está no corpo físico, e da natureza, que é trazido pelo mineral, pela fitoenergética e assim por diante. Então, junta esses 3 aí, e aí faz-se aí o ectoplasma. André Luiz fala no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 28, a formação do ectoplasma, quando ele tem uma formação aí que os espíritos utilizam. Tem que ter essas 3 combinações aí. Então, o mecanismo das curas espirituais, a mediunidade de cura consiste justamente na utilização desse ectoplasma. Então, quando o médium é de cura, ele traz aí muito forte a formação do ectoplasma. Quando eu fiz a leitura da mão esquerda de vocês, e aí a gente vê que no final da mão, quando faz o encontro de bifurcação, no final, a gente sabe que o médium é de cura. Ele tem a mediunidade de cura. Então, a cura se opera pela substituição de uma molécula mal por uma molécula sã. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar as curas, né? Porque aí, quanto mais vontade e querer que você quer ajudar aquele outro, mais o ectoplasma tem o poder de ação para isto. Então, essa energia curadora, ela é a vontade do médium. A gente vai ver o paralítico aí de Cafarnaum, quando foi conduzido até Jesus, e Jesus aí o cura, né? A gente vê o cego de Bartimeia, né? A gente vê aí todas as curas que Jesus aconteceu, aquela mulher hemorrágica, né? Que também foi curada e assim por diante. Nesse exercício do que a gente já viu aí sobre a cura, analise o papel da fé nessa cura do paralítico, lá de Cafarnaum. Na luz do Espiritismo hoje, no seu conhecimento aí, Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados, vai, não peques mais. Aquele irmão lá da cidade de Bartimeu, esse paralítico aí. Por que Jesus tem a terra, o poder para perdoar os pecados, né? Por que ele fala isso?
Por que Jesus curou, né? Se houver um espírita hoje curando pessoas, vocês acreditam? Aí a gente vai pegar os falsos profetas, como é que a gente vai ver aí? Como é que a gente vai definir essas situações? Será que a gente não tem o dom de curar as pessoas? Será que é um milagre ou elas são curadas pelo merecimento, né? Então a gente tem que começar a entender isso e buscar olhar Jesus com as suas curas, nas suas manifestações pela terra, né? Quando cuidou daquela criança que era lunática, estava ali, né, com muitos obsessores, quando fazia as orações e assim por diante. Para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, a psicografia. E antes de continuar, permita que eu leia uma carta para vocês. É interessante isso aqui. Vou ler essa carta e eu vou começar a falar com vocês pessoalmente e explicando sobre psicografia. Inclusive, já marquei com os médios da casa, né? Para a gente fazer um treinamento de psicografia, desempenho da psicografia. Se vocês quiserem participar desse curso, são 2 segunda-feiras, são meia hora de curso. A gente vai fazer antes da psicografia. E se vocês quiserem fazer em casa, eu acompanho vocês lá do CECEM, vocês fazendo em casa. Eu explico melhor, com toda a proteção, para você fazer a psicografia em casa. Mas vamos ler essa cartinha para vocês aí. Querido papai Luiz, abençoe-me. Sou trazido pelo meu avô Ponciano para reafirmar-lhe que eu estou melhorando. Não quero vê-los amargurados, como se me houvesse perdido. Tudo aconteceu conforme as determinações de Deus. Mãezinha, lembre de quando você me ensinava a fitar o retrato de Jesus e pedira para repetir o nome santo. Não poderemos esquecer as nossas orações de mãos postas. Deixe o tratamento difícil refletir em Jesus e na vontade de Jesus. Peço ao papai Luiz não se impressionar como se fosse ele o autor da decisão da medicina, que nos obrigou a aceitar as providências em que nos envolvemos. Foi a minha doença que estou aprendendo aqui com a vovó Luiz e com o vovô Ponciano. E a receber como sendo a minha dívida. Por enquanto não sei onde a fiz, mas muita gente perde a memória para recuperar depois. E devo ser uma dessas pessoas que não se recordam de muito acontecimento que estão trancados na retaguarda. Peço dizer à nossa Tati que não morri, que espero aprender muito do que vejo em nosso campo de moradia, a fim de auxiliar mais tarde. Querida mamãe Deise e querido papai Luiz, chegou o momento de traçar o ponto final. O avô Ponciano me convida a encerrar esta carta de saudade e é com muito amor que eu revejo ao meu lado o que lhes posso repetir aqui nessa folha de papel, que eu sou filho que os amas cada vez mais. Renatinho, do livro Caravana de Amor. Um livro muito interessante para quem faz psicografia, ler esse livro, Caravana de Amor. Falando sobre psicografia, Kardec diz que todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples e mais cômoda e mais completa. Então, mensagem repetida. Muitas vezes a psicografia tem mensagem repetida. Frank, em 1850, constatou isso, né? Dr. Guilherme Marx dava consulta de isolamento, ele fazia as consultas. E Chico via e ouvia e fazia a narração do que via e ouvia. Então nós temos que pensarmos em qualquer situação, antes de uma mediúnica, fazer a preparação da pré-mediúnica. Primeiro, cuidado especial com as células nervosas, sistema nervoso simpático, as glândulas suprarrenais, né? Que são essas glândulas suprarrenais, gente? Elas estão ligadas ao quê? Quem dá em cima dessas glândulas suprarrenais é o chakra esplênico. Ele fica abaixo do coração, 2 dedos abaixo aqui. Esse chakra, ele dá em cima das glândulas suprarrenais. Nada mais tá aqui os rins, estão aqui em cima elas, em cima do rins. O pessoal da medicina aí, da saúde, pode me corrigir se eu estiver errado aí. O que ele está pedindo que você tem que ter cuidado com esse sistema aí? O esplênico, gente, quando ele desequilibra, você tem uma ideia, a gente entra no estado de ansiedade. E aí, quando ele vai agravando isso, a gente fica no transtorno de ansiedade, que hoje uma matéria muito forte. Eu vi no domingo, fantástico, o cara falando lá que a parede fechava e suava, tinha sintoma de pânico.
sentia trêmulo do corpo e assim por diante. Então, esse estado psicológico, a gente precisa aí harmonizar a nossa mente com boas leituras, com boa música. E aí a gente, com essas leituras, orações, a gente afasta os espíritos perturbadores que estão ali. E a solução de alguns problemas domésticos que vão acontecer naquele momento que você está se predispondo em ir para uma mediúnica. Então a sua faixa fluida tem que ser de segurança. A gente tem que fazer essa determinação. Então, para a gente finalizar aí, vamos resignar, né, gente? Não tenha preconceito contra os filhos de Deus, teus irmãos. Resigna-te perante as imperfeições, as incompreensão, as maldades, os atos menos nobres, a injustiça, enfim, sobre as mazelas carnais, para que obtenham um reconhecimento glorificado do nosso Pai. Seria espiritualmente um ser sublime e compassivo. Deixa a tua luz brilhar, só o amor é capaz de vencer os empecilhos que dificultam as oportunidades de perdoar a ignorância alheia. Eu sempre falo assim comigo, isso é uma frase minha. Acho que a melhor virtude do ser humano é quando ele entende a ignorância do outro e o limite do outro. Bom, gente, vamos voltar para nos vermos. E aí, eu vou parar aqui essa apresentação para ficar melhor aí as perguntas de vocês, né? E, obviamente,